Gente, apesar de tombos serem frequentes durante a vida, é após os 60 anos que eles podem tornar mais comuns. Recentemente, o presidente Lula caiu no banheiro e levou pontos na nuca. E no começo do mês, o cantor Agnaldo Raiol, de 86 anos, faleceu após bater a cabeça. E é sobre esse perigo das quedas em idosos que a gente conversa agora com o geriatra Marcos Cabreira. E você de casa pode participar enviando a sua pergunta, a sua dúvida, caso você queira participar desse bate-papo, tá? Nosso WhatsApp está aberto aí para sua participação. Lembrando que é o 43 3315 1313. Doutor, boa tarde. Opa, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Vitrine Revista. Eu adoro estar aqui conversando com você, porque esse público que você tem é muito ligado e vocês estão sempre conversando coisas relevantes que mudam a vida das pessoas. Então, muito obrigado por esse convite. Imagina, a gente agradece, porque eu sei da sua agenda que é bem apertada, mas a gente consegue um espacinho com você. Doutor, a gente tem acompanhado nos últimos meses, últimas semanas, vamos dizer assim, pessoas, né, conhecidas, famosos, personalidades vivendo as consequências de uma queda. E a gente sabe que parece que quando vê alguém conhecido, alguém famoso, né, que a gente reacende esse tipo de assunto. Por isso que a gente trouxe esse tema. É interessante, né? Parece que é só verdade quando alguém que a gente conhece, né, alguém que a gente reconhece como importante, acontece. Mas, olha, os hospitais do Brasil todo e do mundo todo já sabiam disso, porque é a grande causa de cirurgia em idosos são quedas. A quarta maior causa de morte entre indivíduos idosos é o fato de cair. Porque uma queda gera vários problemas. Pode gerar cirurgia, pode não gerar cirurgia, mas gerar uso de medicamentos, pode gerar sangramentos. Então, realmente, as quedas elas são extremamente importantes e extremamente importante a gente conversar, porque a maioria das quedas acontece dentro de casa e a maioria das quedas elas poderiam ser evitadas se o indivíduo, se a família, se as pessoas ficassem mais atentas com isso. A queda, né, igual eu estava falando ali, que é comum a gente cair várias vezes, né? Ao longo da vida, quem nunca caiu? Sem dúvida. Mas depois dos 60 anos, parece que isso acaba sendo mais comum. Por quê? Quais são... O que acontece com o nosso organismo? Ela é mais comum. Vamos pensar. Olha, nós temos primeiro uma visão um pouco pior. Uma audição um pouco pior. Tudo isso é importante para o equilíbrio. Outra coisa, nós temos uma baixa quantidade de músculo. Hoje nós sabemos que o grande órgão que evita quedas é o músculo. Por isso que o indivíduo que caiu, e aí por conta que ele caiu, ninguém deixa mais ele fazer caminhada. Aí é pior. Aí aumenta a chance de cair. Então nós temos que ter um músculo legal. E nós não podemos esquecer de uma outra coisa, remédios. Remédios, são pessoas que usam muito remédios. Quais são os remédios? Os remédios para dormir aumentam o risco de queda, sem dúvida nenhuma. Remédio para tontura, remédio para alergia, remédios que vão abaixar demais a pressão. Tudo isso faz desse indivíduo que vai envelhecendo uma presa fácil para cair. Além de, quando cai, ele tem um risco maior de ter complicações por todas as coisas que ele tem já de disfunção do corpo, né? Então, você vê que é um problema realmente importante. É muito triste, né? Você saber que uma pessoa morreu porque caiu, levou um tombo. E evitável, né? Se você fizer uma análise, a maioria das quedas não acontece porque o indivíduo subiu na janela. Até acontece de vez em quando isso. Mas não é a grande O pessoal maioria. reclama dos avós teimosos, dos pais teimosos. Até acontece isso, mas acontece dentro de casa. E acontece, sabe por causa do quê? Por causa de um tapete, por causa de um piso liso, por causa de uma escada, por causa da falta de iluminação adequada, por conta de móveis que não são adequados para aquele indivíduo, entendeu? Por não utilizar o óculos de maneira adequada. Então, tudo isso dentro de casa. E a própria aceitação, né, doutor? Exatamente. A própria aceitação também das pessoas em relação a essa nova fase da vida, né, gente? Chegou, passou dos 60 anos. Mas daí tem uma coisa que é a seguinte, existe um estresse pós-traumático. O indivíduo que cai hoje, ele fica muito ansioso, muito preocupado por cair. E aí, como é que ele corrige isso? Não se expondo. É assim que a gente estimula os nossos filhos quando aprendem a andar.
Quando caiu, a gente fala, opa, levanta e vamos tentar. Ninguém fala, ó, então a partir de agora você não vai mais tentar andar. Não, a gente não fala isso para os nossos filhos. A gente entende que aquela autonomia, aquele correr um pouquinho de risco vai ajudá-lo. Então, o indivíduo idoso, ele não pode, porque caiu, ficar mais parado. Ele não pode. O que nós temos que fazer é a atividade física, porque isso vai fazer com que a gente tenha menos chance de cair e menos chance de ter tantas outras coisas, porque o exercício físico ajuda demais a vida da gente. Aproveitando esse gancho que você falou da atividade física, né, onde muitas vezes as pessoas acabam poupando, querendo poupar, achando que está protegendo, né, o seu familiar ali de uma possível nova queda, ou de deixar ele ali quietinho, né? Ai, não, deixa ele aqui quietinho, exatamente, que ele vai sobreviver. O presidente Lula, que acabou de caiu recentemente, ele gravou um vídeo hoje, por sinal que está bombando nas redes, sobre o que ele começou a fazer depois da queda. A gente separou um trecho para mostrar como forma de incentivo, de praticar atividade física. Ele falou que agora, depois da queda, que ele começou a praticar atividade física. Confere um pouquinho do trecho. Bem, depois de 22 dias sem fazer nenhum exercício, por conta da batida que eu tive na cabeça, eu estou voltando ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira e fazendo muito exercício na perna. Mas eu queria dizer para as pessoas que vão assistir esse pequeno vídeo de que uma parte da saúde da gente é a gente que determina como é que a gente quer ser. Então, levantar, cuidar do seu corpo, fazer exercício, fazer caminhada, sempre que puder levantar e mexer com as pernas, fazer exercício na perna e muito exercício na perna é uma forma da gente ficar saudável. É isso, né? Eu falei que ele fazia tempo que ele não fazia exercício. Na verdade, gente, ele ficou 22 dias sem fazer exercício. Aí que ele voltou a fazer por conta da queda que ele teve, né? E machucou aqui a nuca, teve que dar ponto e tudo mais. E é uma coisa interessante que o indivíduo que é mais idoso, com 20 dias sem fazer exercício, ele tem uma atrofia muito importante do músculo. Então, é interessante, o indivíduo sempre fez a mesma coisa, ficou 20 dias ou 30 dias por alguma situação como essa, tem que recomeçar gradativamente, devagarinho. Tá certo? A caminhada. Porque a gente perde o condicionamento. E a gente poderia... Nós estamos falando aqui do exercício físico para quedas, mas se eu fizesse uma lista do que o exercício físico ajuda o indivíduo, né, Maica? Você imagina, né? Para a parte emocional, para a parte de controle da pressão, de diabetes, de peso, de dor, de disposição, autoestima, né? Qualidade do sono, autoestima. Então é interessante, quer dizer, não tem jeito da gente viver nesse mundo, e é esse mundo que está dando oportunidade da gente chegar aos 60, 70, 80, 90 anos sem fazer exercício físico. Exercício físico, gente, é vida. Ó, tem uma participação da Luciana, é isso? Ela está falando que ela caiu há um ano. Há um ano ela sofreu 2 quedas. Ainda ela tem muita dor na coluna. Ela foi diagnosticada com uma lesão na lombar L4. Ela faz pilates, ela faz alongamento, mas ainda ela tem dor. Como ela já tem uma certa idade, isso vai curar ou por conta de toda essa consequência, né, da queda, ela vai só amenizar essa dor, doutor? Olha, você vê que 50% das pessoas acima dos 65 anos têm algum tipo de dor crônica. Você vê que não é só ela, não. Tem muita gente que tem dor crônica. O que nós temos que fazer com a dor crônica? Nós temos que fazer o exercício sem dúvida nenhuma, o controle do peso. E nós temos muitas técnicas para melhorar a dor que não são através só de remédios, né? A própria fisioterapia, a terapia ocupacional, técnicas como a acupuntura, técnica como as massagens. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de melhorar isso antes
dos remédios. Mas também existem remédios que a gente pode ajudar. Você vê, ela está com uma dor numa vértebra, a gente não consegue mudar a vértebra, a gente consegue mudar o músculo. Então ela vai ter que lidar melhor com essa dor, porque provavelmente essa dor vai acompanhá-la nos próximos anos, mas não vai deixar trancada dentro dela, dentro de casa, sem ter condição de viver bem. É isso que a gente quer. Nós vamos continuar vivendo, apesar de eventualmente ter sentido dor. Bom, a prevenção gente, atente-se, né? Acho que a condição da pessoa idosa, a disposição dos móveis, como o doutor disse, essa questão de medicamentos, quem toma medicamento para dormir, toma cuidado ao levantar para ir no banheiro durante a noite. São essas parece pequenos cuidados, mas são assim grandes e necessários para que você evite se preocupar com as coisas dentro de casa, né? Os tapetes, os pisos, colocar barra de apoio em alguns lugares que são mais difíceis, uma pequena escadinha. Isso é fácil, isso é barato para se colocar. E é necessário, gente. Colocar uma luz indireta à noite para o indivíduo acordar para fazer xixi, daí ele vai perceber que tem uma luz ali indireta. Então, tudo isso você pode ajudar o seu pai, o seu familiar idoso a fazer com que ele não seja uma vítima de uma queda. Deixa eu mostrar o Instagram do doutor. Lá tem várias informações sobre os cuidados com as pessoas idosas. E a gente até falou recentemente, doutor, como arquiteta, sobre de que maneira, né, deixar a casa preparada para receber essa nova fase do idoso. E isso é importante. A gente vai né? colocar lá novamente, tá? No nosso Instagram, Vitrine Revista Londrina. Seguem lá depois que a gente vai colocar essas dicas para vocês acompanharem. E olha, muito obrigado por esse apoio que você sempre dá para essa questão do envelhecimento, de se viver melhor. Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Até porque, né, doutor? Todo mundo vai chegar lá. Se Deus quiser, mesmo. né? Valeu, Pretendemos, obrigado, né? Obrigada. Até um abraço para você.